a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Ficamos algumas semanas sem dar continuidade ao estudo do profeta Daniel, e hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 5. É o nosso texto, capítulo 5, livro do profeta Daniel. A palavra do Senhor diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade,
Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Meus irmãos, esse é um texto importantíssimo da palavra do Senhor e também do livro de Daniel. Nós temos aqui diante de nós um capítulo maravilhoso das Escrituras que traz lições preciosas para nós. E hoje nós vamos estar estudando esse capítulo à luz do tema: o Rei das Nações é o Deus dos exilados de Judá. Esse é o nosso tema de hoje, o tema central dessa passagem. O Rei das Nações, aquele que reina, que domina as nações, é o Deus dos exilados de Judá. Como nós sempre fazemos, antes de expor a passagem, é importante nós estabelecermos aqui alguns princípios gerais que perpassam todo esse texto, e esses princípios eles vão funcionar como pressupostos para a gente interpretar o texto. Não que a gente vá incluir no texto alguma coisa que não esteja aqui, mas, pelo contrário, esses pressupostos foram extraídos da própria avaliação do texto, e vocês vão perceber isso ao longo dessa exposição. O primeiro princípio geral que deve ser enfatizado por nós aqui é que o reino da pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas, ele está mais próximo, porque a cabeça de ouro ela já não mais domina. Talvez você esteja achando estranho essa linguagem, mas eu estou me referindo ao capítulo 2 do livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem um sonho e ele vê aquela estátua que era dividida em vários materiais que faziam parte dela, e ali é dito que Nabucodonosor, ou o reino da Babilônia, era a cabeça de ouro. E Daniel diz que aquele reino seria sucedido por outro reino. Então, Nabucodonosor sabia que a cabeça de ouro, o reino da Babilônia, ele acabaria. Ele não seria perpétuo, ele chegaria ao fim. E aqui nesse capítulo 5 nós temos o final do reino da Babilônia. Então a Babilônia aqui está perdendo o poder e nós entramos agora, a partir do capítulo 6, no período do Império Medo-Persa, que é o reino que sucede a Babilônia. Então é interessante que já aqui no livro de Daniel nós vemos uma parte da profecia do capítulo 2 se cumprindo. Aquela pedrinha ela está mais perto de chegar. Aquela pedrinha que seria cortada sem o auxílio de mãos e que bateria nos pés daquela estátua e faria aquela estátua em pedaços, esmiuçaria aquela estátua, essa pedrinha ela está mais próxima do que nunca, porque afinal de contas o primeiro reino já se foi.
E nós sabemos que essa pedrinha é Cristo, né? É uma referência ao reino de Cristo que viria após a sucessão dos reinos que são citados ali. Nós vimos que trata-se do Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Então, nos dias destes reis, Deus suscitaria um reino que jamais teria fim. Então, aqui a gente vê que o primeiro desses reinos, ele já está agora fracassado, ele já foi eliminado. Então, a profecia já está começando a se cumprir. Segundo ponto essencial, segundo princípio geral que nós precisamos enfatizar, é que os grandes impérios mundiais e os seus reis, eles estão todos sujeitos ao Deus dos exilados de Judá. Nós vemos aqui mais uma vez a revelação de que todos os reinos do mundo, todos os impérios do mundo e os seus reis, os seus poderosos, eles estão sujeitos à soberania de Deus. Essa é uma doutrina que está sendo enfatizada constantemente no livro de Daniel. Daniel busca mostrar para nós que tudo o que aconteceu, desde a saída do povo de Judá para a Babilônia, até mesmo Nabucodonosor ter tirado do templo os utensílios, foi permissão divina. E em todos os momentos do livro de Daniel nós vemos essa ênfase. Esses reis estão cumprindo simplesmente a vontade de Deus. Isso é um paradoxo, nós sabemos, porque eles estão cometendo sim pecados terríveis, mas ao mesmo tempo esses pecados, essas coisas horríveis que estão acontecendo, elas fazem parte do plano de Deus para a consumação do seu reino. De maneira que Deus não é culpado do pecado, Deus não é responsável do pecado, mas ao mesmo tempo Ele é sim soberano sobre tudo. E esses reis, eles estão todos sujeitos ao Senhor e ao seu plano de redenção. Eles não são capazes de contender com Deus, eles não são capazes de frustrar os planos do Deus dos exilados de Judá. Terceira ênfase desse capítulo, algo que deve estar presente na nossa mente quando a gente for analisar esse texto, é que Deus ele confronta os governantes mundanos por meio dos seus servos escolhidos. É aquela velha frase que é muito usada no meio reformado: a igreja ela é a voz da consciência do Estado. E isso é algo que nós vemos sendo enfatizado não apenas nesse texto, mas também nas outras passagens de Daniel, só que aqui Daniel toma uma postura de censurar o rei. Daniel toma aqui uma postura um pouco mais firme do que aquelas que ele tomou anteriormente. Ele censura o rei. E por que eu usei aqui esse elemento como sendo um fator importante? Porque nós percebemos que Deus ele não se dirige diretamente a esses reis. Deus poderia fazer uma inscrição compreensível na parede para que Belsazar entendesse. Mas não, ele não quer se revelar diretamente a esse rei. Ele quer usar o seu servo. Ele usa o profeta. Então nós vemos que o meio pelo qual Deus confronta não apenas o seu povo, mas também as demais nações, é utilizando-se dos seus servos como instrumentos nas suas mãos. Ele faz com que aqueles que são vistos pelo mundo como escória do mundo, como lixo do mundo, que são os cristãos, os seus filhos, os seus eleitos, esses eleitos, eles têm a função de ser voz da consciência do mundo. Eles são chamados por Deus a confrontar o pecado do mundo. E Deus usa a sua igreja. Deus, ele quer usar os seus servos. Ele está usando aqui Daniel como um instrumento para confrontar aquele rei, como um canal desse confronto. O quarto elemento é que a repetição dos erros dos antepassados é um fator de peso no julgamento de Deus. Nós vemos aqui que aquele que tem conhecimento dos pecados e também das consequências dos pecados dos seus pais ou dos seus antepassados e torna a cometer, eles serão julgados com maior rigor. Então, um fator de peso no julgamento que nós teremos, inclusive, da parte de Deus, ele é fundamentado nisso aqui. Conhecer os erros do passado deve ser um elemento pedagógico para que nós não cometamos os mesmos erros, principalmente quando nós vemos lá no passado as consequências desses erros. Então esse texto ele nos mostra que quando nós conhecemos as consequências do pecado dos nossos pais, dos nossos antepassados, e ainda assim nós tornamos a cometer esse pecado ele se torna maior, ele se torna mais pesado. E no nosso julgamento esse vai ser um argumento
um argumento. Você pecou, mesmo sabendo aquilo que o seu antepassado fez e o que ele sofreu. Então, esse é um fator também enfatizado aqui nesse texto, na pessoa de Belsazar, porque ele sabia o que Nabucodonosor tinha passado por causa do seu orgulho, e ainda assim ele comete o seu pecado, e o texto enfatiza isso. E o quinto e último princípio geral que deve fundamentar a nossa reflexão aqui, é que preservar um pecado obstinado é caminhar sobre uma corda bamba feita de algodão. É a mesma coisa que você caminhar por cima de uma corda bamba feita de algodão. Já é perigoso você estar sobre uma corda bamba, e ela sendo feita de algodão é pior ainda, porque ela pode se romper a qualquer momento. Então eu quero que você pense nessa imagem. Preservar um pecado obstinado, ou seja, o que é um pecado obstinado? É um pecado que nós cometemos sem arrependimento, é um pecado que é algo constante na nossa vida e que já tornou a nossa consciência cauterizada. A gente já não sente mais a dor, a angústia, o peso por cometer constantemente aquele pecado. Cometer esse tipo de pecado é como caminhar sobre uma corda bamba feita de algodão. A qualquer momento você pode cair. Quando a paciência de Deus der lugar à sua ira, a justa punição ela virá de súbito. Isso é algo que nós vamos também aprender nessa passagem. Algo importante de nós analisarmos também na introdução desse texto é que esse texto, como disse Sidney Greidanos, que é um autor que tem um livro chamado Pregando o Cristo a partir de Daniel, um livro muito bom da cultura cristã. Nesse livro ele mostra que nesse texto nós temos muitos ecos dos capítulos anteriores. Isso significa que esse capítulo ele contém muitas referências e referências diretas e indiretas àquilo que foi ensinado antes por Daniel, as narrativas anteriores do livro de Daniel. Essas referências, elas são variadas, eu não selecionei todas aqui, mas é um exercício interessante para você fazer, você lê essa passagem tentando encontrar ecos e referências àquilo que foi dito antes. Eu vou dar aqui alguns exemplos dessas referências, e talvez o motivo pelo qual esse texto ele chama a atenção para aquilo que foi feito no passado, ele traga alguns elementos das narrativas anteriores, é porque trata-se do fim do Império Babilônico. Então é como se aqui nesse texto ele estivesse falando não apenas do fim do Império Babilônico, mas também trazendo algumas reminiscências das coisas que aconteceram antes, para a gente ir lembrando de todo o processo do Império Babilônico, de Nabucodonosor, até chegar aqui na conclusão, no final desse império. Por exemplo, uma primeira ligação que a gente enxerga aqui é uma ligação muito íntima entre o capítulo 4, que foi o capítulo anterior, e esse capítulo 5. Por exemplo, em ambos esses capítulos, um rei babilônico ele está sendo punido por Deus por causa da sua presunção. Então, nos dois capítulos, a gente tem um personagem babilônico, um rei, sendo punido por Deus por causa do seu orgulho, por causa da sua presunção. É a mesma coisa nos dois capítulos. E nós temos muitas referências diretas, inclusive, ao capítulo anterior. Se você olhar aí para os versículos 18 ao 21 na sua Bíblia, você vai ver que é citada aqui uma breve narrativa da história registrada no capítulo anterior. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza e glória e majestade. E Daniel vai fazer com que Belsazar lembre daquilo que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo anterior. Então há uma ligação aqui entre os dois capítulos, não só indireta, mas também direta. O texto cita diretamente o capítulo anterior. Nós vemos também aqui, por exemplo, que nas duas narrativas, os sábios da Babilônia, eles não conseguem chegar a uma interpretação, e aí Daniel vai e interpreta. Esse também é um elemento que está, inclusive, lá no capítulo 2, e é algo que se repete aqui. As palavras da rainha, que dizem ser Daniel alguém que possuía o espírito dos deuses santos, elas são exatamente as mesmas palavras com as quais Nabucodonosor descreve Daniel no capítulo 4. Então nós vemos aqui que há uma ligação muito íntima entre esses capítulos. E há outras ligações com o capítulo 4. Basta você ir comparando as duas narrativas e tentando encontrar elementos em comum, que você vai encontrar muitas outras. Também há uma ligação desse capítulo 5 com o capítulo 2 do livro de Daniel, onde Nabucodonosor ele promete recompensas para quem interpretasse o seu sonho. Ele promete prêmios, coisas boas e muito boas a quem interpretasse o sonho.
E aqui nós vemos Daniel sendo também recompensado mais uma vez, embora nesse capítulo aqui a diferença é que Daniel censura o rei pela tentativa do rei comprar o dom de Deus. Ele censura o rei, algo que ele não faz no capítulo 2, mas aqui nós vemos isso. No capítulo, o terceiro ponto aqui é que há uma ligação também desse capítulo com o capítulo 1, num elemento aí que ficou meio que esquecido durante as narrativas, mas que nós vemos ele sendo trazido de volta aí no capítulo 1, versículo 2, onde os utensílios do templo, aqueles que foram retirados lá do templo por Nabucodonosor, eles tornam a aparecer agora, e eles vão ser o instrumento pelo qual Deus vai julgar Belsazar pelo seu pecado. Então, lá no início, Daniel disse que o rei levou cativos alguns jovens de Judá e também alguns utensílios do templo. E não se fala mais desses utensílios, até o capítulo 5. E aqui é como se nós voltássemos lá para o início e nós víssemos que Deus não deixou impune aquele pecado. Deus não se esqueceu daquele pecado. Então, esses utensílios que vão ser agora menosprezados, e quando esses utensílios são menosprezados, o próprio Deus está sendo menosprezado, Deus vai punir Belsazar por isso. Então veja que há aqui uma série de ligações, de reminiscências com os capítulos anteriores. E isso é importante para a nossa compreensão dessa passagem. Ela é como um desfecho, ela é como um fechamento daquilo que foi dito a nós acerca do Império Babilônico. Nós vamos ver aqui aonde esse império terminou. Um último ponto a ser esclarecido aqui de maneira introdutória é que nessa exposição nós não vamos lidar com as questões polêmicas acerca dos personagens. Se você for estudar o livro de Daniel profundamente, você vai perceber que alguns personagens do livro de Daniel, eles são muito polêmicos. Por exemplo, Belsazar, durante muito tempo, os historiadores, os estudiosos liberais, eles diziam que havia um erro na Bíblia e que esse Belsazar ele foi inventado, porque não se tinha notícia de um rei babilônico chamado Belsazar. As escavações, a arqueologia nunca tinha visto nada a respeito de Belsazar. Então, durante muito tempo, esse foi um argumento utilizado pelos liberais de que Daniel inventou esse personagem, de que havia aí um elemento mentiroso na Bíblia. Só que, de um tempo para cá, foram descobertos tabletes cuneiformes, e esses tabletes eles citam Belsazar como um rei. Então, a Bíblia se provou correta, não é? Ela se provou certa, e os liberais que estavam combatendo o texto já estão todos mortos, e infelizmente eles estavam errados, né? Eles estavam equivocados. Mas ainda assim há muitas coisas no texto que chamam a atenção para algumas polêmicas. E os liberais eles não desistem. Eles perderam, né? No primeiro momento eles perderam, porque disseram que não existia, e ficou comprovado pela arqueologia que existiu Belsazar, só que agora eles usam o argumento de que Belsazar não era filho de Nabucodonosor, ele era filho de um rei chamado Nabônido, que foi um sucessor de Nabucodonosor, e eles tentam dizer que aqui há um erro histórico, porque se coloca Belsazar como sendo um filho de Nabucodonosor. Mas nós vamos ver que a palavra pai, ela não era usada somente para se referir a pai de sangue, mas ela também era usada para se referir aos antepassados. Inclusive, não só aos antepassados familiares, mas era usada com os reis para referir-se aos reis anteriores. Até hoje nós usamos, por exemplo, a ideia, os nossos pais. Quando a gente fala dos cristãos que viveram há muitos tempos atrás, não significa que eles são nossos pais realmente, né? Então a palavra aqui ela pode ter esse sentido, e isso não é um problema para o texto bíblico. Mas eu não vou entrar nessas discussões. Também é uma discussão relacionada à identidade de Dario, que é o rei que vem depois aí sendo citado, porque aí sim nós não temos nenhum dado arqueológico que fale sobre esse rei chamado Dario. E surgem várias discussões daí. Alguns, mais uma vez, vão dizer que não existiu esse rei, Dario. Vão dizer que nunca existiu esse rei, porque nós não temos elementos arqueológicos que comprovam isso. Mas aí eles podem estar caindo no mesmo erro anterior. Diziam que não existia um Belsazar e apareceu. Então, nós não podemos nos deixar levar por essa lacuna para dizer que não existiu. Mas existe uma forte possibilidade de que Dario seja o mesmo rei Ciro. Ciro, ele não apenas tinha uma ascendência persa, mas ele também fazia parte da família real
dos medos, da Média. Então é muito provável que Dario, o Medo, e Ciro, o Persa, sejam a mesma pessoa. Sejam o mesmo rei. Existe uma forte possibilidade de que isso seja. E mesmo que não seja assim, nós podemos ter Dario reinando sob a autoridade de Ciro. Dario como sendo ali um rei debaixo da autoridade de Ciro. É, por exemplo, isso que acontece com Belsazar. Porque Belsazar, ele era um rei que estava debaixo da autoridade do seu pai, Nabônido. Nabônido era rei e Belsazar reinava juntamente com ele. Ele reinava ali na Babilônia, só que estando abaixo do seu pai. É por isso, por exemplo, que ele diz que aquele que interpretasse os sonhos seria o terceiro no reino. Porque primeiro era o seu pai, ele era o segundo no reinado, então ele poderia conceder um terceiro ali. Ele poderia dividir a sua autoridade com alguém. E isso é prometido, por exemplo, a Daniel. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre essas controvérsias, eu indico a você o livro da Joyce Baldwin, um comentário de Joyce Baldwin, onde ela lida de forma muito técnica sobre esse assunto. Você vai ter dor de cabeça lendo, porque ela cita arqueólogos, teólogos liberais. Esse comentário ele é daquela série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova, que também é conhecido como comentário de bolinha. É um comentário que tem umas bolinhas na capa. E é da série do Antigo Testamento. Você procura lá Daniel, e a autora é uma mulher, se chama Joyce Baldwin. E é o melhor comentário que eu já encontrei de Daniel, do ponto de vista da profundidade dele. Tendo levado essas coisas em consideração, passemos então à exposição do texto. Eu quero convidar você a olhar para o texto e, juntamente comigo, meditar mais diretamente nessa passagem. O texto inicia citando um personagem, Belsazar, que era rei. Como eu disse, ele era um rei menor, porque havia o seu pai Nabônido, que era o rei da Babilônia, e Belsazar reinava juntamente com ele. Chegou até nós um documento que é chamado a Oração de Nabônido, que veio através desses tabletes cuneiformes, e essa oração de Nabônido, ele ora como rei e ele inclui o seu filho nessa oração como também sendo uma autoridade real. Por que só Belsazar é citado aqui como rei? Porque quando a Pérsia, quando Ciro e o exército de Ciro começa a ameaçar a Babilônia, e se começa a perceber que o Império Persa iria dominar a Babilônia e tomar o reino, Nabônido ele foge, ele sai da Babilônia e ele deixa o filho dele lá. Ele sai da Babilônia e Belsazar fica lá na Babilônia, sabendo dessa tensão de que a qualquer momento os exércitos persas eles poderiam tomar conta ali do reino, eles poderiam atacar. Então Belsazar aqui, ele deveria estar numa situação de medo, ele deveria estar apreensivo, ele deveria estar preparado. Mas sabe o que é que ele faz? Ele dá um banquete. Ele mostra não ter muita preocupação com isso. Ele dá um banquete e ele chama 1000 dos seus grandes, ou seja, de pessoas importantes do seu reino, e ele bebe vinho na presença dos 1000. A ideia aqui é que eles estavam embriagados, eles estavam ali numa festa, um tipo de festa que era muito comum de acontecer naquela época entre os grandes. Era uma festa cheia de orgia, de bebedeira, onde os prazeres eram alimentados de uma forma extremamente pecaminosa. E o rei Belsazar está nessa condição, sabendo que a qualquer momento o Império Persa pode dominar a Babilônia e tomar o poder, tomar o reino. E enquanto ele bebia, enquanto eles estavam ali se embriagando, apreciando o vinho, o versículo 2 diz que ele mandou trazer, não foi um acidente, não é que tinham umas taças lá e trouxeram, mas enquanto eles estavam bebendo, por algum motivo, ele disse assim: vá lá e traga os utensílios do templo lá de Judá, que Nabucodonosor pegou lá do templo de Judá. E nós vemos aqui que a intenção dele, à luz do contexto, era claramente zombar de Deus. Ele só queria zombar de Deus, porque ele manda trazer esses utensílios, sabendo que eram utensílios sagrados. Talvez isso fosse um símbolo ali do poder do Império Babilônico, eles estivessem assim: olha, isso aqui era do povo de Judá,
e nós entramos lá e dominamos e trouxemos esses utensílios, porque nós somos o maior império do mundo, né? Talvez fosse para se gloriar, mas nós vemos que não apenas ele se contenta em trazer essas taças e a se embriagar, a beber vinho naqueles utensílios, mas ele também faz culto a deuses de pedra, de barro, de ferro, de madeira, a deuses que não são, deuses que são meramente criação humana. Então, ele faz uma afronta terrível a Deus, porque é como se ele estivesse dizendo assim, ó, esses nossos deuses aqui são muito maiores do que o Deus dos exilados de Judá. Porque nós tiramos isso aqui do templo dele, e ele não fez nada. E agora eu vou dar glória, eu vou engrandecer os nossos deuses, que nos deram a vitória sobre o povo de Judá. Então nós temos aqui uma blasfêmia terrível sendo praticada. Mas o que é pior é que se Belsazar cometesse esse pecado sem ter conhecimento daquilo que tinha se passado anteriormente na Babilônia, tudo bem, né? Seria horrível, mas a gente diria assim, beleza, é só mais um rei babilônico cometendo uma atrocidade, cometendo uma besteira, fazendo algo terrível, é da natureza deles. Mas à luz da passagem nós vemos que Belsazar conhecia as histórias. Ele sabia das experiências de Nabucodonosor. Ele conhecia inclusive aquilo que foi dito no capítulo 4, que Nabucodonosor, ele nem sequer blasfemou de Deus diretamente, mas ele simplesmente olhou para a Babilônia e disse, olha só o reino que eu edifiquei. Ele se orgulhou, tirando de Deus a glória que só a Deus pertencia, e Deus faz ele pastar como um animal. Belsazar sabia disso. Ele conhecia essa história. Ele estava inteirado disso. Mas ainda assim esse homem tem coragem de blasfemar contra aquele Deus que atormentou na
de Judá. Então, isso é algo que deve chocar a gente, porque nós não somos diferentes. Nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes, pelo fato de termos tido experiência, desenvolveu uma consciência tão cauterizada, tão dura, que ele não teve medo de afrontar o Deus que fez coisas tão grandiosas no seu antepassado, com o seu antepassado Nabucodonosor. Ele afronta a Deus. Cuidado, porque nós não somos diferentes. Muitas vezes nós temos revelações grandiosas da soberania de Deus, do poder dele, até do amor dele por nós, e ainda assim nós nos pegamos zombando dele, ultrajando a glória dele, obstinadamente desafiando a ele com a nossa forma de viver, de agir, de pensar. Então tenhamos muito cuidado, porque Belsazar não é o único que tem um coração capaz disso. Nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Enquanto ele bebia, ele mandou trazer esses utensílios, e eles trouxeram os utensílios, e ele começa ali a dar louvor diante dos grandes, das suas mulheres, das concubinas. Eles davam louvores, olha aí para o versículo 4, a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E Daniel mostra isso aqui, ele enfatiza isso aqui, porque realmente a idolatria é um pecado ridículo e terrível. Porque é quando você substitui o Deus Criador do céu e da terra por uma coisa que é menor do que Ele. É quando o seu coração se vê inclinado a se curvar diante de coisas tão ridículas, em detrimento de um Deus que é apresentado a nós nas Escrituras, que é simplesmente eterno, imutável, infinito, onisciente, onipotente, onipresente, bom, justo, santo. Nós trocamos a adoração a esse Deus por coisas pequenas. Talvez você diga: Diego, mas eu não adoro deuses de pedra, eu não adoro deuses de prata, eu não adoro, eu não me curvo diante de estátuas, mas muitas vezes você se curva diante de bens materiais e trata esses bens materiais como se fossem capazes de proporcionar a você uma paz que Deus não pode lhe dar. Muitas vezes você idolatra pessoas, e é interessante que Paulo ele fala da idolatria como sendo algo ridículo, como sendo uma expressão da loucura humana, porque ele troca a glória do Deus invisível pelas coisas visíveis, e ele adora aves, quadrúpedes, répteis. Está lá em Romanos capítulo 1. Calvino ele dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos sempre dispostos a colocar coisas fúteis e pequenas no lugar do nosso Deus, porque o nosso coração é mau. A idolatria, o desejo de fazer com que outras coisas sejam a nossa fonte de paz, é algo que está dentro de nós e que não sai de nós. Todo dia a gente faz ídolos. Todo dia a gente fabrica ídolo. E nós precisamos ter muito cuidado. Quando eu estava lendo as Institutas, comecei a ler as Institutas, e uma coisa que me chamou a atenção foi uma coisa que Calvino fala acerca da idolatria, que ele diz assim: o coração humano, ele é religioso, ele tem no seu interior uma semente de religião,
um senso de religião, algo que o faz buscar a Deus. Só que tem um problema: esse mesmo coração que tem esse impulso de buscar a Deus, ele é um coração cego, sujo, imundo, cheio de pecado. Então ele nunca consegue chegar ao Deus verdadeiro. Ele sempre vai criar deuses de acordo com a sua própria sabedoria, com o seu próprio julgamento. Então o nosso coração, ele deseja a Deus, mas quando ele vai atrás de Deus, ele não chega ao verdadeiro Deus, mas ele fabrica um Deus para si. E Calvino diz que esse senso de religião, ele é maior do que o orgulho humano, porque dificilmente você vê um homem se curvando diante de outro homem, mas quantos e quantos você vê se curvando diante de um pedaço de pau, se humilhando diante de um pedaço de gesso, a coroa da criação de Deus, adorando animais, adorando criaturas, quando a honra que o Senhor nos concedeu é tão grande, mas até mesmo a idolatria é maior do que o nosso orgulho. Cuidado com a idolatria, irmãos. Cuidado para não trocar o nosso Deus por deuses de ouro, de prata, de bronze, de carne, de sangue. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão. Às vezes a gente acha que apareceu uma mão, né? Mas o texto diz que apareceram dedos. E eles começaram a escrever de fronte do candeeiro, ou seja, no lugar iluminado, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Aqui a gente tem uma boa iluminação, então imagine que aparecessem agora uns dedos aqui nessa parede branca e começasse a escrever. Ia ser algo extraordinário para nós, né? Que é isso? Começaram a marcar aquela parede com algumas palavras, com uma escritura. E de repente aquele rei que estava ali na sua obstinação, zombando de Deus, ele se vê com o semblante mudado. Tem um comentarista que fala isso. Aqui nós temos um texto engraçado. A ideia é fazer com que a gente ria de Belsazar, com que a gente zombe dele, porque ele se viu com seu semblante turbado, os seus pensamentos o turbaram. Aí diz assim: as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Eu vi um comentarista dizendo que quando essa expressão, as juntas dos seus lombos, no original, elas indicam uma incontinência do rei. É como se o rei tivesse feito cocô na roupa. Essa é a ideia de que as juntas se relaxaram. É como se ele ficasse incontinente, não tivesse a capacidade de prender ali as suas necessidades, de tão amedrontado que ele ficou. Isso é interessante porque é um contraste muito grande. Você vê aqui aquele rei obstinado e de repente, ai meu Deus. É como quando a gente vê bandido na rua. Eu vira um anjinho, né? É valente, daqui a pouco a polícia vai lá e pega, aí se torna um anjinho, um santo, que está morrendo de medo. Aí vê aquele contraste, parece que tem duas pessoas. E aqui a gente vê um rei obstinado, zombando de Deus, e agora ele está tremendo. E ele está fazendo tudo isso diante dos seus grandes. Então foi um momento muito vergonhoso, porque todo mundo percebeu que ele estava com medo. Ele mostrou isso. A expressão mudou, ele começou a bater uma perna na outra, e ele ficou ali nervoso, olhando para aquilo que estava acontecendo. E ele ordenou em voz alta que fossem trazidos à sua presença os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E ele prometeu ouro, púrpura, uma cadeia de ouro ao pescoço. Ele prometeu que aquele que interpretasse seria o terceiro no reino. Ele ficou apavorado. Aí o texto diz que ninguém foi capaz de interpretar. E ele foi ficando mais
aperreado. Aí a rainha mãe, nós não sabemos muito bem quem era essa rainha mãe, ela vem e ela diz assim: eu conheço uma pessoa que pode solucionar. Daniel, alguém que foi trazido dentre os cativos de Judá, e que ele tem o espírito dos deuses santos. É a mesma expressão que Nabucodonosor usa para Daniel. No teu reino existe um homem que ele tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do seu pai se achou nele uma luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, Nabucodonosor, constituiu ele chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque nele há um espírito excelente de conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem puseram o nome de Beltesazar, o rei Nabucodonosor. Chame ele. E aí Daniel foi introduzido à presença do rei, e o rei falou: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Os magos foram introduzidos à minha presença aqui, os sábios, os encantadores. Eu pedi para eles lerem a Escritura e eles não conseguiram me dar a interpretação. Mas eu tenho ouvido dizer de você que você pode dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se você puder ler esta Escritura e me fazer saber a sua interpretação, você será vestido de púrpura, terá cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. E sabe o que é que Daniel diz? Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. A gente olha para Daniel aqui com essa força, com essa coragem, e a gente fica admirado, né? Nossa, como Daniel, ele foi valente diante do rei. Esse homem era valente diante do rei. Mas nós vemos que essa valentia de Daniel não era por causa dele mesmo, mas era porque Daniel sabia que o fim daquele reino estava próximo. Quando a gente olha para o capítulo 7, olha aí para o primeiro versículo do capítulo 7. O capítulo 7 diz que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Daniel teve uma visão aí no capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar, e nessa visão ele via 4 animais. Nós vamos estudar esse texto mais para frente. E mais uma vez era Deus dizendo que aqueles 4 animais significavam 4 reinos, que seriam destruídos e que o Filho do Homem reinaria, e seria um reino eterno. Então Daniel sabia que o reino da Babilônia chegaria ao fim. Ele teve essa visão no primeiro ano do rei Belsazar, e ele não tem medo de confrontar aquele rei, porque ele confia nas promessas de Deus. Então esse é um elemento importante. Quando nós somos fundamentados nas promessas de Deus, quando o nosso coração ele está firmado naquilo que Deus prometeu, o Deus que não pode mentir, como diz Paulo em Tito, o Deus que não pode mentir, Ele prometeu a nós algo que necessariamente virá. A certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir, elas devem trazer ao nosso coração intrepidez e coragem para enfrentar o mundo. Nós devemos estar prontos a acusar até mesmo reis, até mesmo poderosos dos seus pecados, sem tremer diante deles. Porque há alguém muito maior que é o nosso Deus, diante do qual os reis tremem. Então Daniel está aqui na presença de um rei que se acha grande a ponto de zombar de Deus, mas que está agora tremendo. E Daniel, que era um escravo, Daniel, que sim deveria temer aquele homem, está firme e resoluto, dizendo: os seus presentes fiquem com você. Não estou interessado neles. Não precisa comprar o dom de Deus. É aquilo que Pedro diz para Simão, o mago. Você quis comprar o dom de Deus, quando ele quis comprar aquele poder do Espírito Santo. E Pedro diz: não é venda, não é lucro que nós estamos interessados, mas é a glória de Deus.
Então, meu irmão, isso é maravilhoso. Nós estamos vivendo tempos tão incertos, e a gente olha para o mundo e a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, a gente fica com tanto medo do presidente dos Estados Unidos, do presidente do Brasil, do presidente da Coreia do Norte. Meus irmãos, esses homens são pó diante do nosso Deus, eles tremem diante do nosso Deus, eles podem matar você, eles podem tirar de você a sua vida nesse mundo, mas eles não podem mudar a promessa de Deus, que irá se cumprir independentemente das astúcias deles. Daniel diz: fiquem com o Senhor aí os seus presentes. Eu não quero. Mas eu vou dar a você a interpretação, eu vou ler a Escritura. E Daniel diz: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Então, aquilo que ele sabia é usado como argumento contra ele. Quanto maior o nosso conhecimento, maior será o nosso julgamento. Quanto mais você aprende sobre Deus, quanto mais você sabe sobre Deus, quanto maiores forem as revelações dele para você, se essas revelações não produzirem mudança na sua vida, você está caminhando a passos cada vez mais largos para o inferno, para a condenação. Há uma frase que sempre está aqui na parede: não há sermão que, uma vez sendo ouvido, não nos ponha mais próximo do céu ou do inferno. Você sabe o que significa essa frase? É que quanto mais sermões você escuta, mais você deve estar sendo formado à semelhança de Cristo. Quanto mais você conhece acerca de Deus, maior deve ser a sua santidade. Se você ouve sermões que entram pelo seu ouvido e saem por outro, não pense que você está fazendo uma coisa boa ao vir para os cultos. Pelo contrário, você está chamando condenação maior para si, porque quanto maior sua luz, maior será a ira de Deus contra a sua vida, se você não tiver retidão procedentes dessa luz. Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ai de vocês. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem realizado os milagres que foram feitos, por exemplo, em Cafarnaum, eles teriam crido e se arrependido. O que Jesus está dizendo é: vocês têm pecado maior do que o pecado de Sodoma e Gomorra, porque vocês têm visto coisas que eles não viram, vocês têm evidências que eles não tiveram, e ainda assim vocês permanecem da mesma forma, vocês não têm crescido. A rainha do sul, ela vai se levantar no juízo e ela vai julgar vocês, porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, para ter mais conhecimento. Mas vocês que têm conhecimento não mudam. Que o Senhor tenha piedade de nós. Ele diz: você sabia e ainda assim você permaneceu no seu pecado. Você se elevou contra o Senhor. Versículo 23. Você trouxe os utensílios da casa dele perante ti, e você profanou, vocês beberam vinho neles, e além disso, você deu louvor a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste.
Você rendeu louvor a coisas que não são, coisas que não veem, não ouvem, não apalpam, mas não deram glória ao Deus que tem sua vida nas mãos. Essa imagem é muito importante. Ao Deus que tem sua vida nas mãos. Muitas vezes a gente esquece isso. Não importa quem seja, pode ser Nabucodonosor, pode ser Belsazar. Deus tem a vida de cada ser humano nas suas mãos. Diante dele nós somos como uma neblina. Ele diz: reduza-se ao pó, filhos dos homens, e eles são reduzidos ao pó. Salmo 90. Basta uma ordem. Mas como nós trocamos muitas vezes o nosso Deus por coisas insignificantes. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ou Uparsim, que significa e-parsim, né? Depois meu pai vai contar uma história bem engraçada sobre esse texto aqui a vocês. E ele dá a interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, muita gente pergunta, por que lá está Parsim e aqui está Pérez? Porque Pérez, Parsim é plural. E Pérez, essas palavras existiam realmente, tá certo? Não foram palavras que Deus inventou, não. A dificuldade de interpretar é porque eram 3 palavras. Mas todos esses significados que ele está dando aqui, por exemplo, a palavra mene, se eu não me engano, ela significa contado. Algo que é contado. A palavra tekel, ela significa peso ou ciclo. Um ciclo. E a palavra parsim, que é no plural e no singular Pérez, é interessante que há aqui um jogo de palavras. Pérez pode ter 2 significados. É uma palavra que tanto significa dividido, como também significa Pérsia. A mesma palavra tem 2 significados. Ela significa dividido, separado, e ela significa Pérsia. E qual é o significado que Daniel dá? É: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, os 2 significados da palavra são usados aqui por Deus como um jogo de palavra, né? Uma brincadeira. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Belsazar tenta vestir Daniel de púrpura, manda pôr cadeia no pescoço dele, diz que proclamassem que passaria a ser o terceiro no reino, então Deus teve misericórdia dele. Não, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do reino. Permita fazer algumas aplicações para a gente concluir o nosso estudo dessa palavra. Primeira aplicação que eu tiro para nós dessa passagem é que ela deve alimentar a nossa fé. Aquilo que foi dito hoje deve alimentar a nossa fé e nos fortalecer na esperança de que, se as promessas de Daniel elas se cumpriram, nós vemos uma se cumprindo aqui, mas quando a gente for estudando o restante do livro, você vai ver que todas as promessas de Daniel aqui, nesses capítulos anteriores, elas já se cumpriram, porque o reino de Deus já veio. Não só a Babilônia, mas todos os impérios citados caíram, um por um, até a chegada do Rei das Nações, o Filho do Homem, Cristo, o nosso Rei. Nós devemos crer também, baseado nisso, que o Senhor vai dar pleno cumprimento à sua promessa. De que haverá um só povo e um só Senhor. E não vai ser só a Babilônia, a Pérsia, os gregos e Roma que vai cair. Todos os impérios desse mundo estão fadados ao fracasso, por maiores que sejam. Ah, mas eles têm o maior poder bélico. Não passa de um traque diante de Deus. Eles têm a bomba atômica é um craque, é um traque. Sabe? Um traque não, um chumbinho. Sabe aquele menininho que joga assim, pluf, pá! Aquela criancinha. É a bomba atômica diante de Deus, um traque. Para ele não é nada demais.
E ele prometeu que um dia o seu filho quebraria com um vaso de ferro, com um cetro de ferro, todos os reinos, como se fosse um vaso de barro. Imagina essa imagem, um vaso de barro, que se acha forte, se acha firme, e de repente chega um homem, um varão, com um cetro de ferro na mão, e quebra. Assim será a vinda do Filho do Homem, quando ele julgar as nações, e disser: venham benditos de meu Pai, e tomem posse do reino que está reservado para vocês, antes que houvesse mundo. É um plano eterno, que se cumpriu e se cumprirá. Segunda aplicação: não coloquemos, irmãos, a nossa confiança nos seres humanos, principalmente nos reinos humanos, nos governos humanos. Porque por maiores que sejam os governantes, por mais poderosos que eles sejam, por mais sábios que eles sejam, por mais maldosos que eles sejam, elas não fogem ao julgamento de Deus, elas não passam de vermes diante dele. A medida das iniquidades deles, daqueles que assumem posições de liderança, está diante do Senhor. Muitas vezes a gente acha que não, mas Ele está contando, Ele está pesando na balança. Ele é paciente, Ele é longânimo, mas Ele pesa na balança as iniquidades. E quando eles forem achados em falta, eles vão receber do Senhor no tempo certo a justa punição pelos seus pecados. Aqueles que a Lava Jato não pegou, se preocupe não que Deus vai pegar, um por um. Um por um. Eles não passam de barro diante daquele Deus que caminha sobre os montes e eles se dissolvem debaixo dos seus pés, como disse Miqueias. A igreja, os servos de Deus, essa é a terceira aplicação, são os instrumentos que Deus usa para confrontar os governantes. Isso é algo que nós precisamos lembrar. Deus, Ele poderia ter escrito algo compreensível na parede, para que Belsassar lesse e já ficasse logo aterrorizado. Belsassar, você vai morrer hoje, seu reino vai passar e vai ser entregue a Dario. Mas ele faz com que somente Daniel tenha capacidade de interpretar, porque ele quer confrontar aquele rei por meio do seu servo. E não é diferente o que acontece conosco hoje. Nós temos um convite dado pelo Senhor, de convidar os homens a se reconciliarem com Deus. Paulo diz que é como se ele exortasse por nosso intermédio. Nós estamos sendo usados como um canal de Deus para gritar para o mundo: se reconciliem com Ele. E essa mensagem de reconciliação, há algo que precede ela. É a verdade de que o mundo está debaixo da ira de Deus. Então toda proclamação do Evangelho deve começar: vocês estão brincando com Deus. Nós precisamos ser a voz da consciência do mundo, mas precisamos também ter a voz da consciência do Estado. Nós precisamos chamar os nossos governantes ao arrependimento. Nós precisamos censurar os pecados, as injustiças dos nossos governantes à luz da palavra de Deus. Eu tenho visto crentes querendo combater o aborto usando argumentos de filósofos, usando argumentos de médicos. Não, a nossa bandeira deve ser: vocês estão zombando de Deus. A ira de Deus virá sobre vocês. Porque antes de ser um crime, o aborto, que não é aborto, é assassinato. Não use palavra aborto, é a primeira coisa. Não use essa palavra. Porque não é um aborto. É um assassinato, é uma morte. É uma atrocidade que é cometida. E a igreja fica calada. Eu estava vendo, não sei se é verdade, mas nos Estados Unidos acho que estava para aprovar ou ser aprovado em algum estado. O assassinato da criança até um dia antes do nascimento. Que diferença isso tem daqueles povos de Canaã que ofereciam seus filhos para serem queimados a Baal? Qual é a diferença? E a gente se revolta com o holocausto, né? Mas hoje tem algo muito pior do que o holocausto.
É o holocausto silencioso, como disse um autor, de criancinhas que estão tendo suas vidas ceifadas por causa da maldade humana e recebendo a chancela das autoridades, muitas das quais se dizem cristãs. E a igreja fica calada. E quando se levanta, não é para defender a palavra de Deus, mas é para defender seu político de estimação. Não é que esteja interessado em lutar contra a homoafetividade, que é agora visto como algo bom. Lutar contra a liberação das drogas, lutar contra o aborto, lutar contra pautas mundanas, mas eu tenho visto crentes que têm se levantado contra essas coisas, não debaixo da autoridade de Deus, mas simplesmente para defender políticos de estimação. Não se trata de uma briga entre Bolsonaro e o PT, entre esquerda e direita, se trata de uma luta entre a humanidade e Deus. E nós não devemos levantar a bandeira de político nenhum. Nós deveremos levantar a bandeira das Escrituras e ser a voz da consciência, inclusive dos políticos, dizendo: vocês estão zombando de Deus. E a ira dele pode vir a qualquer momento sobre vocês. Essa é uma função da igreja, de ser a voz da consciência do Estado. Uma quarta aplicação, essa é a penúltima para nós concluirmos. Nós devemos aprender com os erros dos nossos antepassados. A repetição consciente dos nossos pais, daquilo que eles fizeram de pecaminoso, ela vai ser usada como um peso no nosso julgamento. Por isso nós precisamos olhar para trás e aprender da história, porque como disse Edmund Burke, quem não aprender da história está fadado a cometer os mesmos erros. Olhe para trás. Olhe para os nossos antepassados. Olhe para as Escrituras e veja como a ira de Deus foi derramada sobre povos e nações que se voltaram contra Ele. E olhe para a nossa situação. Veja para como nós estamos vivendo hoje. Você realmente tem esperança de que o Brasil vai melhorar? Você realmente tem esperança de que um político, uma ideologia, alguma coisa desse mundo vai mudar a situação do nosso país? Se nós somos um povo que dia após dia zomba de Deus, você acha que o que vai resolver o problema é uma eleição? Só há uma coisa que pode desviar a ira de Deus de nós: é o mediador, e ninguém mais. Se nós não vestirmos pano de saco e cinza, da maior autoridade até a menor, não espere qualquer coisa boa da parte de Deus. Mas trema, olhando para os pecados dos seus antepassados e daquilo que eles sofreram. E por último, os pecados obstinados, eles não ficam impunes diante de Deus. Por mais que a sua paciência, a paciência de Deus, ela nos traga uma falsa sensação de segurança, uma hora ou outra nós seremos pesados na balança e achados em falta. Brincar com o pecado é a mesma coisa que caminhar por cima do inferno, sobre uma camada de gelo fino. É a mesma coisa. Você está caminhando, pulando, dançando, brincando, em cima do inferno, sobre uma camada fina, que ainda suporta você por causa da paciência de Deus. Mas tenha certeza, a qualquer momento vai quebrar. E você vai se ver debaixo da ira de Deus. Um arrependimento sincero, ele deve fazer parte da vida daqueles que temem a Deus. O pecado obstinado, sem arrependimento, ele gera aquilo que Paulo diz, a cauterização da nossa consciência. A gente fica com a consciência cauterizada e termina numa morte dolorosa. Que o Senhor nos livre de sermos achados em falta quando pesados por Ele. Talvez você esteja cometendo algum pecado que você sabe que é uma afronta ao seu Senhor. E talvez você cometa isso já há tanto tempo que a sua consciência está cauterizada e você já não sente mais nem o peso daquilo que você está fazendo. Como um louco que brinca numa corda bamba. Tenha muito cuidado.
Porque no momento em que a sentença do Senhor vier sobre a sua vida, você pode tentar fazer algo para agradar, você pode encher Daniel de presentes, você pode dar até o seu reino. Você pode vir para o culto, meu irmão, pode dar dízimo, pode cantar, pode louvar, mas se você tem vivido uma vida de pecado obstinado, se você está vivendo de uma forma a zombar de Deus, sem que a sua consciência pese, sem que você se humilhe na presença dEle e esteja disposto a abandonar esse pecado, eu quero convidar você nessa noite ao arrependimento. Eu quero convidar você nessa noite a dizer: Senhor, eu sei que eu estou pecando contra Ti, e eu Te agradeço pela Tua paciência, pela Tua benignidade, porque como diz Paulo em Romanos capítulo 2, a misericórdia de Deus, a Sua paciência nos conduz ao arrependimento. Ou você ignora isso? Ele está sendo paciente, Ele está dando tempo a você, para que você se arrependa. Mas tenha cuidado, para que a qualquer momento esse seu pecado não lhe mate, não lhe destrua. Esteja em Cristo, arrependido e confiante na graça de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos. Me perdoem pelo horário, a gente teve um probleminha no